Louvado seja Deus. Todos já encontraram? Acompanhe comigo. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hófni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, ou seja, porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Aleluia. Nós vemos aqui nesse texto bíblico que Eucana, ele possuía duas mulheres, e naquela época no Oriente Médio era muito comum os homens terem mais de uma mulher. E hoje em dia não é diferente. Os homens daquelas regiões, muitos têm várias mulheres. E aqui nós vemos que Eucana, todo ano ele iria adorar ao Senhor e a sacrificar. E depois que ele adorava a Deus e sacrificava, ele dava para Penina, muitos presentes. A Ana também lhe dava em porção dobrada, porque ele a amava, embora Ana não tivesse filhos, porque o Senhor a fez estéril. E o desejo de Ana era ter um filho, porque ela era humilhada por Penina. E a cultura ali no Oriente Médio é muito comum o homem possuir mais de uma mulher. Mas, irmão Carlos, Deus não condena o adultério? Sim, mas era a cultura deles naquela época. Só que Deus permitia. Então, depois que Jesus veio, Jesus disse: se o homem olhar para uma mulher com má intenção, com ela ele já adulterou. Mas mesmo assim, não só lá naquelas regiões como aqui, os homens trouxeram aquela cultura para cá e querem possuir mais de uma mulher. E não é lícito possuir mais de uma mulher, porque ele está em adultério. E Ana, sempre naquela angústia, sempre querendo ter um filho, porque a mulher que tinha filhos, ela era valorizada, e a mulher que não tinha filho, ela era desprezada. Mas Eucana, o seu marido, a amava, mesmo assim. E Ana, sempre perseverante no seu propósito. E tanto eu como você, nós devemos sermos perseverantes nos nossos propósitos, naqueles projetos que nós temos
para realizar. Embora muitos digam a você, digam a mim que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não vai executar, mas não fique triste, não se perturbe, não deixe a angústia tomar conta do seu coração, porque quem está com você é aquele que nunca diz não para você, é aquele que ajuda você a realizar todos os sonhos, a realizar todos os projetos. E Ana tinha esse sonho de ser mãe um dia, ela não desistiu. Aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Verso 6: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aleluia. Ana, ela queria ser feliz tendo um filho, realizando aquele sonho que ela sempre desejava que fosse realizado. E toda vez que Ana ia à casa do Senhor, a Penina a irritava, já querendo deixar o coração de Ana angustiado, como quem diz, vou irritá-la para que ela não suba à casa do Senhor, para que ela, subindo à casa do Senhor, ela ore e ela alcance o objetivo dela e eu seja desprezada por Eucana. Mas mesmo assim, de coração triste, mesmo atribulada, mesmo amargurada, Ana não desistiu do seu sonho. Ana subia à casa do Senhor para conversar com o Senhor, para derramar perante os pés do Senhor as suas lágrimas. Aleluia, glória a Deus. A oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Glória a Deus, aleluia. Ana, ela orou ao Senhor desta forma: Senhor, não se esqueça de mim, se lembre de mim. Se o Senhor me der um filho, varão, eu vou oferecer ao Senhor por toda a vida. Eu não quero nem que ele viva comigo ao meu lado, para mim caminhar com ele, ensinar a ele a andar, a falar, para me rir com as brincadeiras dele. Não quero nada disso, Senhor. Quero apenas deixar com o Senhor no teu templo, com o sacerdote para o tomar conta, para cuidar dele. Eu só quero que a aflição
que eu sinto, a angústia que eu sinto, as lágrimas que eu derramo venham cessar. E ela fez o voto de deixar o filho com o Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração. Aleluia. E ela confiou no Senhor. Verso 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Aleluia. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Aleluia. Glória a Deus. Eli estava ali observando aquela demora de Ana, porque ela só falava, e ele não ouvia o que ela estava falando apenas com o coração, só os lábios se moviam de um para o outro, e ele ficou sem entender, e disse: Ana, até quando estarás embriagada? Olha só a visão do profeta, daquele sacerdote. Ele não deveria ter pensado assim. Ele deveria deixar Ana se derramar mais e mais diante do Senhor. E ela diz: não, Senhor meu, não bebo vinho, não bebo bebida forte. Estou derramando diante do Senhor a minha alma. Eu estou confiante que o Senhor há de realizar aquilo que tanto eu quero que venha se realizar na minha vida. Eu quero ser uma mulher vista por todos, uma mulher que o Senhor venha tirar de mim aquela esterilidade e que eu passe a engravidar e a dar um filho, que Ele me dando esse filho, eu prometi deixá-lo no templo para servir tão somente ao Senhor. E Ana não orou em palavras para ele ouvir, porque ela não desejava que ele viesse ouvir. Pudesse ser que ela falando e ele ouvindo, ele iria ser contrário àquelas palavras, dizer que não ia ser possível o Senhor abrir a madre dela. Mas Deus tinha um plano na vida de Ana. Deus queria ver até onde iria a confiança dela, até onde ia a fidelidade dela, para aí sim abençoar o útero de Ana, para que ela, ao coabitar com o seu marido, ela viesse a engravidar. E assim sucedeu. Aleluia, louvado seja Deus. Mas antes do nascimento, vou terminar aqui esse versículo 17 e 18. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Oh glória!
A tristeza de Ana saiu do seu coração. O seu semblante não era mais aquele semblante caído, aquele semblante de tristeza, mas um semblante de alegria, porque ela já tinha certeza que a sua oração seria ouvido. Você vê o quanto vale a pena a gente perseverarmos, o quanto vale a pena a gente ser humilde, o quanto vale a pena a gente viver em oração, e o quanto vale a pena nós sermos gratos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. Verso 19: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Aleluia. Lembra que no início Ana pediu em oração que Deus se lembrasse dela, que Deus não esquecesse dela, e Deus se lembrou. E quando voltaram para casa, depois de adorarem ao Senhor, coabitaram, e ela engravidou, e no devido tempo Ana teve Samuel, e ele é consagrado a Deus. E o que é ser consagrado a Deus? É algo que vai pertencer somente a Deus. É algo que aquela pessoa que foi consagrada a Deus vai fazer tudo que agrada a Deus. Muita gente compra um carro, uma moto, uma casa e diz: eu vou consagrar a Deus. Mas se é consagrado a Deus, então ali tem que ser para Deus, e aquele objeto vai lhe servir, e você não poderá vender nem trocar, porque você consagrou ao Senhor. E assim foi Samuel. Ele foi consagrado a Deus, e Ana cumpriu com o voto que ela tinha feito ao Senhor. Se ela viesse a engravidar, o filho que lhe nascesse fosse um varão, ele seria consagrado ao Senhor, e ele não passaria navalha na sua cabeça. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Fugiu a palavra que eu ia dizer sobre não passar navalha na cabeça. Se eu lembrar, eu digo. Se não me engano, Nazireu, ele não passa navalha na cabeça, não corta o cabelo. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 21. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmame, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou.
vendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ana fez o voto, Deus lhe deu um filho. Ana havia prometido que o deixaria para ele, e Ana, depois que desmamou a Samuel, ainda criança, levou até o sacerdote, e Samuel passou a servir ao Senhor. Aleluia. Samuel passou a servir ao Senhor. E que mulher de fé é a Ana! Ah, se todas as mulheres fossem assim como Ana, uma mulher de fé, uma mulher que confiava, uma mulher humilde, que apesar da humilhação, apesar da tribulação, da angústia, ela era humilde, ela não entrava em discussão com a Penina, ela temia ao Senhor e fazia tudo aquilo que agradava ao Senhor. E por ela ser assim, Deus cumpriu o plano dele na vida de Ana, e Ana foi uma mulher que teve filhos. Amém? Eu sei que hoje muitas mulheres, elas têm filhos e filhos e mais filhos, e elas não têm estabilidade nenhuma para criar. Muitas não têm maridos, é um filho de um, filho de outro. E enquanto isso, outras mulheres, elas não desejam terem filhos, mesmo tendo estabilidade, mesmo tendo condições, elas não querem. Mas no caso de Ana, Ana queria por tudo no mundo ter um filho, deixar para trás a humilhação que ela vivia, a angústia, a tribulação que ela passava, que ela carregava com ela. E Deus a abençoou. Aleluia. Salmo 113, verso 9. Todos já encontraram? Acompanha comigo, Salmos de número 113, verso 9. Olha o que diz o texto, a frase, melhor dizendo: faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Assim como Ele prometeu para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, não com Agar, mas com o filho da promessa. E Abraão tinha sua esposa, que era estéril também, mas Deus, na velhice dela, abriu o ventre dela, e ela deu um filho que se chamou
filho da promessa. E assim acontece com toda aquela mulher que não pode ter filho, que faz tratamento e muitas delas não conseguem engravidar com os tratamentos que fazem, mas se buscarem a Deus, Deus faz com que elas venham serem mães de filhos para viverem em família, com alegria, com amor, aleluia. E o que é que está estéril na tua vida? Se tem algo que até agora você não realizou, se você tem um sonho que até agora não foi realizado, faça como Ana, confie no Senhor, derrame a sua alma diante do Senhor, e o Senhor, Ele realizará os teus sonhos, os teus projetos. Aleluias. Há pouco tempo comecei a ter um sonho, um projeto para realizar, mas talvez por medo, por não conseguir, por ouvir palavras que eu não conseguia, mas glória a Deus que comecei a orar a Deus, que se fosse da vontade dEle, que eu viesse realizar, e já comecei a dar o primeiro passo, já dei o primeiro passo, já estou esperando chegar a primeira compra, e em nome do Senhor Jesus Cristo, eu realizarei. Eu olho lá, já vejo tudo realizado. Aleluia, Jesus. Eu tenho que confiar em Deus, não tenho que confiar no homem, mas confiar em Deus. Amém? Seja uma pessoa de fé, seja humilde, seja confiante, perseverante, que aí você vai conseguir realizar todos os seus projetos. Amém? A igreja fique de pé em nome do Senhor Jesus.